Olá, queridos, nós vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos ver o sonho que Nabucodonosor teve a respeito da grande e terrível estátua que ele viu e o significado desse sonho. Para isso eu preciso que você pegue a sua Bíblia e acompanhe com a gente ali no livro de Daniel, no capítulo 2, do versículo 31 em diante. O texto diz assim: Tu, ó rei, estavas olhando e vistes uma grande estátua, e essa estátua era enorme, seu esplendor era extraordinário. Estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro puro, seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, suas pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada, não por mãos, a qual bateu na estátua sobre seus pés de ferro e barro e os esmagou. Então o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro foram esmagados, e se fizeram como palha nas eiras do verão. E o vento os levou, e não se achou vestígio algum deles. E a pedra que bateu na estátua se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Este é o sonho e sua interpretação. Este é o sonho e sua interpretação diremos perante o rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, em cuja mão ele entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez dominar sobre eles, tu és a cabeça de ouro. Então, nessa passagem, nós vemos aqui que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, era a cabeça de ouro. Versículo 39: E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de cobre, que dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro que esmaga e quebra tudo, como o ferro que esmaga todas as coisas. Assim ele esmagará e fará em pedaços. E quanto aos pés e os dedos que viste, parte de barro, de oleiro, e parte de ferro, este será um reino dividido. Entretanto haverá nele parte da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro. Então parte do reino será forte e a outra parte será frágil. Como viste o ferro misturado com barro de lodo, então os descendentes do povo se misturarão, mas não se fundirão um com o outro. Eis que como o ferro que não se mistura com o barro. Versículo 44: E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que será para sempre, jamais será destruído, e esse reino não passará para outro povo. Ele esmagará e consumirá todos esses reinos, enquanto ele mesmo permanecerá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, não por mãos, e ela esmagou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que será depois disto, e o sonho é certo, e a sua interpretação é digna de confiança. Nós temos aqui nesse texto, o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele viu aqui uma estátua, e essa estátua, ela tinha a cabeça dela aqui de ouro. E realmente, historicamente falando, esses reinos que foram vistos aqui, nós já temos os nomes deles, já sabemos quais são eles, porque isso é história, tá? Isso aconteceu de fato. Então aqui, a cabeça é o Império da Babilônia, que foi conduzido pelo rei Nabucodonosor, rei babilônio, do Império Babilônico.
E isso aconteceu do ano 606 a.C. até 538 a.C. Então, durante esse período, foi o Império Babilônico. Depois, o Império Babilônico foi dominado pelo general Ciro, que acabou se tornando o imperador do império, né? É daí que vem a palavra imperador. Ele acabou construindo o império, que foi o reino que veio depois, que é esse reino aqui, ó, que é a parte do peito e braço de prata. A prata é inferior ao ouro, porque o rei Nabucodonosor ele construiu um sistema, um reino, que foi muito inteligente, foi muito lindo, foi muito nobre. O jeito que ele construiu todas as coisas, o jeito que ele se organizou e organizou todas as coisas. Os reinos que vêm depois acabam copiando, de certa forma, parte dessa cabeça de ouro. Então, é simbolizado pela prata, que é inferior ao ouro, e que foi pelo imperador Ciro, e também Dario. Por quê? Porque aqui é a junção de dois reinos, é o Império Medo-Persa, da Média e da Pérsia. Então, a junção da Média e da Pérsia, o Império Medo-Persa, deu origem então a esse império aqui, que foi do ano 538 a.C. até o ano 331 a.C. Foi um império aí que durou quase 200 anos. Depois veio Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? Que é simbolizado aqui pelo quadril, que é o ventre e coxas de cobre. E então ele veio e ele dominou o Império Medo-Persa, e historicamente falando, ele tomou posse de tudo e ele ampliou mais um pouco. Então cada um desses reinos que vinha, ele pegava o reino antigo e ampliava um pouco mais. Então veio Alexandre, que ali com 30 e poucos anos de vida ele morreu, e foi um grande general, realmente. Ele foi um grande guerreiro, e ali ele tinha seus 4 generais, que ele acabou ali com esses 4 generais dominando todo o império da época. E aí então ele ficou no poder do ano 331 antes de Cristo até 168 antes de Cristo, que foi o Império Grego. Nessa época, os gregos então colocaram a sua língua em a língua grega em todos os países antigos. E então Alexandre ele era um intelectual, ele gostava muito de literatura, e então ele faz a tradução das principais obras literárias antigas. Ele monta ali uma grande e notável biblioteca, e ele traduz todas essas grandes obras para o grego, forçando então que qualquer intelectual, qualquer pessoa pudesse então ler tudo aquilo que havia sido traduzido para a língua grega. Então ele tem uma grande ideia quando ele faz isso, e então a língua grega, assim como também nessa época que os grandes pensadores eram os gregos, e eles acabam ali formando ali os grandes filósofos da época, que acabou passando para as culturas daquela época. E eles são simbolizados pelo cobre. Depois dele vem então, no ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo, ou seja, eles ficam aí no poder mais de 600 anos no poder, o Império Romano. E o Império Romano, quando Jesus nasceu, ele é o que estava ali na época, vigorando na época. Então Jesus nasce com Jerusalém, com Israel sendo dominada por Roma na época.
que foi um grande império, e eles ampliam muito através do imperador César Augusto. Então cresce muito e é simbolizado pelo ferro, porque os romanos eram muito fortes na questão do domínio que eles colocavam. Eles colocavam tudo o domínio baseado na força, muita força mesmo. Enquanto Alexandre, até então, ele faz um domínio intelectual, muito intelectual, agora o Império Romano vem na base da força mesmo, simbolizado pelo ferro. E o que acontece é que os pés dessa estátua são de ferro e em parte de barro. E o barro e o ferro não dão liga, mas é como se fosse uma coisa meio forçada ali, que o texto está dizendo aqui. Então, o império depois, esse império romano, ele se divide em 10 nações, simbolizado pelos 10 dedos dos pés. E então são os hunos, os francos, os burgúndios, os anglo-saxões, os visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e ostrogodos. Então esses 10 povos formam principalmente os 10 países da Europa. Então são 10 países da Europa aqui que são formados, se divide, e aí o império vai se enfraquecendo e ele acaba ficando adormecido. Então é isso que acontece. O que nós vemos é que vai ter uma ressuscitação do Império Romano, talvez simbolizado ali por países da Europa, do Império do Anticristo, porque existem na Bíblia profecias de duplo sentido, né? Duplo cumprimento. E depois então o Anticristo virá desses reinos aqui. Nós vemos isso futuramente, que nós vamos falar depois. Mas ainda a visão, o sonho ainda continua dizendo então que uma pedra foi cortada de cima de uma montanha sem auxílio de nenhuma mão. Ela foi cortada e ela vai então e bate aqui nos pés. Ela sai de lá de cima da montanha e bate aqui nos pés dessa estátua e ela esmaga os pés, e aí vem esmagando de baixo para cima, vem esmagando tudo, até que tudo então vira uma pilha de poeira, mistura o ouro, a prata, o cobre com o ferro, o barro, mistura tudo e de repente vem um vento e leva todas essas coisas embora. Então já não existe mais nada dessa estátua. E essa pedra que então bateu aqui no pé, ela acaba virando uma montanha. Ela vai crescendo, 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 ela vira uma montanha e ela enche a terra inteira. E aí então a visão e a explicação que Daniel dá, que essa pedra, ela simboliza o reino de Deus, que será o último reino que virá, e ele não passará de um povo para o outro, mas ele crescerá e dominará toda a terra. E essa pedra simboliza o reino de Jesus Cristo, que virá bem em breve e dominará todo o mundo. Nós vemos essa passagem que ela é muito significativa, muito interessante, tá? O que esse texto está nos dando a entender? Que Deus tem o domínio de todos os reinos do mundo. Ele tem o domínio, ele é o Senhor da história, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Inclusive, algumas pessoas podem, através de livros de história, estudar a respeito dessas coisas aqui. Mas é interessante que Deus fala para Daniel, antes de acontecer, os reinos que viriam e as características de cada reino. Então, isso é muito interessante, tá? Isso tudo já se cumpriu e só falta uma repetição do Império Romano, que voltará de novo, aí dando poder ao Anticristo no final, a besta, né, no final, no período final, e então acabará de se cumprir ainda a 70ª semana de Daniel, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês e espero que vocês tenham sido abençoados.